Quem trouxe a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, vamos ler verso 19, Mateus 6 e 19. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga eu preciso vir para a escola dominical. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões invadem e roubam. Mas acumulai para vós mesmos tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não invadem nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos focarem numa só direção, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que está em ti são trevas, quão grandes são essas trevas. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, o que comereis ou bebereis, nem ainda o vosso corpo, o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Contemplai as aves dos céus, pois não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois muito mais importante do que aves? Quem de vós, só por se preocupar, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E por que vos preocupais com o que vestir? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Ainda eu vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois todas essas coisas os gentios buscam. Portanto, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o amanhã, pois o amanhã preocupar-se-á consigo mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém? Meus amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção neste domingo para um tema que Deus colocou em meu coração, e é um tema muito expressivo, tem muito campo aqui, tem muito subsídio, tem muito caminho para pregar, para falar sobre esse tema. E é um tema que é abordado por Jesus algumas vezes. E aqui nesse texto, mais uma vez, o Senhor Jesus, é Ele que está falando aqui, é Ele que está escrevendo. E o tema, a frase principal aqui é: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. A ansiedade é tentar assumir hoje, nesse momento, uma responsabilidade que Deus reservou para amanhã. Essa é a melhor definição de ansiedade, quando eu resolvo e decido assumir hoje a responsabilidade de coisas
ou daquilo que Deus reservou para amanhã. Nós vivemos hoje a geração da ansiedade, e sabemos que a ansiedade já foi chamada de o mal do século. As pessoas estão preocupadas com amanhã, não é assim? Com as contas, com a saúde, com os filhos, com o futuro. Preocupações que permeiam a mente humana, com problemas que talvez nunca vão acontecer, mas as pessoas estão preocupadas. Isso é ansiedade. Jesus, na verdade, quando ele escreve isso, quando ele fala sobre isso, Jesus conhecia a realidade dos homens, conhecia a realidade das pessoas. Jesus conhecia, é claro, os seus discípulos. Por quê? Porque eram homens comuns, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas pressões que nós. Por que Jesus vai falar sobre ansiedade? A gente sabe que a ansiedade é o excesso de futuro, né? A depressão é o excesso de passado. E o estresse é o excesso de presente. Então, o presente nos estressa. O passado muitas vezes nos deprime. E o futuro nos traz ansiedade. E quando Jesus, preste atenção, está se dirigindo a essas pessoas, ele está se dirigindo para quem, pastor Leandro? Para os seus discípulos. Quem eram os seus discípulos? Pedro e André eram pescadores. Mateus trabalhava com impostos. Simão Zelote vivia envolvido com questões políticas. Lucas era médico, né? Mas mesmo assim a Bíblia diz que Jesus lhes ensinou um princípio poderoso, irmão. E esse princípio eu quero ecoar aqui nesse curso de domingo. Jesus lhes ensinou, pastor Ademir, não andeis ansiosos. Olha para quem está do teu lado e diz assim, pergunta para ele, está ansioso? Ó, o pastor Luiz já disse, graças a Deus não estou nisso. Está ansioso? Tem gente que está assim, não, eu não. Capaz, pastor, está tranquilo. Amanhã, segunda-feira, não, conta para pagar, filho, marido, esposa. Irmãos, a ansiedade, ela é um sofrimento antecipado. E essa é uma premissa, ela é um sofrimento antecipado por algo que ainda não aconteceu. Sim ou não? Sim ou não? É um sofrimento antecipado por algo que ainda não aconteceu. E o que ela faz, irmãos? Ela tenta carregar hoje o peso de um amanhã que ainda não chegou. Quanta gente, eu já falei assim, ó, olhando na bolita dos olhos das pessoas, eu disse assim, já disse, meu irmão, tu está sofrendo por antecipação. Tu nem sabe, não, mas eu vou chegar lá, pastor, eu já sei, porque vai acontecer isso, e já vai me... Não, irmão, não sofra por antecipação, meu filho. Tu tens um Deus. Tu tens um Deus que ele, em outro texto, ele diz para nós, ele diz assim, ei, aqui ó, joga para cá, lança sobre mim, ele diz, toda a tua ansiedade. Porque eu vou cuidar de você. Então, irmãos, eu quero falar rapidinho aqui sobre 8 razões para não viver ansioso. E existe, pastor? Existe, irmão. E quais são essas razões? Claro que o tempo é exíguo, mas eu tenho aí uns 18 minutos. 8 razões para não viver ansioso. E a primeira está aqui, Jesus falou, gente, não andeis ansiosos por coisa alguma. A primeira razão, irmãos, é porque os bens desse mundo são temporários. Os bens desse mundo são temporários. Irmão, quem é que tem segurança, para você que está aqui, para você que talvez vai me assistir, quem tem segurança de que aquilo que nós temos, aquilo que tu tem de bens, está seguro? Quem tem segurança disso?
Nós não temos segurança nenhuma. Por isso que Jesus fala aqui, olha aí na sua Bíblia, se você quiser, no verso 19, ele diz: não acumuleis para vós mesmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões invadem e roubam. Então, irmãos, os tesouros terrenos, eles podem enferrujar, eles podem se deteriorar, eles podem ser roubados, eles podem perder e perdem o valor. Quer ver? Tu compra um carro, vai lá e tira um carro zero da loja. Tu foi lá, viu o carro, viu a FIP do carro, tu foi lá e comprou um carro zero. Quando tu tirar ele da loja, tu tirou ele da loja, tu saiu da loja ali, ó, quando tu saiu na calçada, o carro que valia 100 mil já está valendo 89. Então os bens desse mundo, eles são perecíveis. Eles são enferrujados, enferrujam, né? Se deterioram, são roubados, perdem um valor. Mas o que Jesus fala? Gente, acumulai para vós mesmos tesouros no céu. No céu. Que coisa tremenda isso aqui. E aqui tem uma revelação tremenda. E não fala só de bens materiais, irmãos, porque quem deposita a sua segurança apenas naquilo que possui, vai viver a vida inteira preocupado em perder aquilo. Você já viu, irmãos? Tem pessoas, pastor, mas é errado adquirir? Não é errado. É errado ter? Jamais. Se Deus está te abençoando, Deus está te dando, irmão, é teu. Usufrua. Goze daquilo que Deus tem te dado. Aproveite. Mas entenda uma coisa, a nossa segurança não está nos bens materiais, nas coisas terrenas. Tem gente, irmão, que perde culto por causa das coisas terrenas. Tem gente que não vive, às vezes, para o cônjuge por causa das coisas terrenas. Estava na casa de um casal nosso aqui, até eles estão aqui. Não vou falar o nome, mas eles estão aqui. Essa semana a gente conversava, fazia quase 5 anos que eles não me convidavam. Aí convidaram o André, fizeram um churrasco, irmão. A minha vontade era ficar morando ali uns dias. E a gente estava falando sobre isso. Não é que a gente pode ter, irmão Jaime, hoje e amanhã podemos não ter nada. Porque nesse mundo tudo se vai. Ainda mais hoje, irmãos, com dinheiro eletrônico, com bitcoins. Hoje o dinheiro é eletrônico, o dinheiro, você sabe, esses multimilionários, eles dormem trilionário e acordam quebrados. Porque é pior ainda, né? Porque é sistema, é bolsa. E a gente falava sobre isso essa semana, que a nossa segurança não pode estar nas coisas terrenas. O teu dinheiro é importante, o teu braço de carne é importante, a tua habilidade é importante, mas, irmãos, a melhor coisa para um cristão é acumular no céu tesouros. Sabe, diante de Deus. Eu perguntaria para você hoje, qual é o teu pensamento, o teu foco? Você tem pensado nas coisas que são de cima? Pelo menos de vez em quando? Pelo menos, sei lá, uma vez na semana, porque, irmãos, as pessoas hoje estão depositando as suas seguranças nas coisas terrenas. E às vezes, porque, irmão, o dinheiro não é ruim. Eu me lembro que os pastores antigos, né, eles falavam mal do dinheiro, né, os ricos, e batiam nos ricos. Talvez por hoje tenha pouco rico dentro da Assembleia de Deus, porque a gente espantava os ricos. Eu ouvi muitas mensagens, é mais fácil, como é que é, um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Parece que o dinheiro, né, sempre foi um bicho-papão para nós. E na verdade a Bíblia não fala, irmão, a Bíblia não é contra o dinheiro, ela não é contra você trabalhar, não é contra você ganhar dinheiro, não é contra você negociar para ter dinheiro. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro, a confiança, quando tu deposita a tua confiança, e aí não é dinheiro milhões, não é dinheiro mil, sabe? É dinheiro, é coisas materiais. Tem gente que coloca mais atenção às vezes num carro, numa casa. Eu conheço mulheres que não saem nem com o marido porque elas têm que limpar a casa.
E o marido diz: vamos sair, amor. A casa está limpa, tá? Não está tão limpa, mas isso aí eu te ajudo depois. Não, mas eu vou amanhã, eu já comprei o Cliff, Cif, não sei o que eu vou passar nos armários. Eu já comprei o saponáceo, nem sei se existe isso. Minha mãe usava um tal de saponáceo. Existe ainda. Eu comprei o pato, um pato que vai limpar os vasos, e o homem, vamos sair, amor. Você está entendendo, irmão? Não é bens materiais, não é ser rico, porque alguns pensam assim: não, mas eu não sou rico. Não, Jesus não está colocando aqui questão de valores, de limite, não, ele está dizendo o seguinte, que as coisas terrenas, os bens materiais, os valores desta terra, não pode tomar o lugar da presença, da nossa adoração, e do nosso depósito lá no céu. Irmão, toda semana eu tenho que fazer um depósitozinho lá no trono dele. Toda semana eu tenho que depositar algum tesourinho lá. E como é que eu faço isso, irmão? Vivendo para ele, louvando a ele, cultuando a ele, adorando a ele, estando na presença dele. Ah, irmão. E agora, pasme os senhores, nenhum de nós aqui merecíamos nem a metade do que temos. Se nós fôssemos atrelar isso à nossa adoração, à nossa dedicação, o nosso comprometimento com Ele. Então Jesus está dizendo: não andeis ansiosos, porque aquilo que pode ser perdido, anote isso, não pode ser a base da nossa paz. As coisas, Gabriel, que nós podemos perder, não pode ser base da nossa paz. Imagina você colocar, pastor Ademir, a tua segurança toda na tua esposa, ou ela colocar a segurança dela em você. Claro que eu estou casado, eu me sinto seguro, amado, protegido, notado, querido, deixa por aí. Eu me sinto e muito mais. Claro, mas ela não pode depositar em mim, porque eu posso viver com ela, amá-la, me dedicar a ela, mas eu sou humano, eu sou daqui. Não, ela me ama, ela é apaixonada por mim, e se eu morrer hoje, ela nunca mais vai casar, mas ela sabe que a paz dela está no Senhor, está no tesouro, na glória, diante dEle. Ei, irmão, quero te convidar nesse domingo, para te lançar sobre Ele as tuas ansiedades, teus medos. Pastor Leandro, eu vim nesse culto, amanhã, minha segunda-feira, vai ser hard, vai ser tensa. Amanhã, minha segunda-feira, o Senhor não sabe o que eu vou enfrentar. Deus está te dizendo no domingo ainda, porque ainda é domingo, lança sobre Ele. Primeiro, por que, irmãos, que eu não devo andar ansioso? Porque os bens desse mundo são temporários. Segundo, porque a cobiça adoece a alma. Você conhece pessoas cobiçosas? E não é só de dinheiro. Irmão, Jesus ensina aqui uma tônica que eu já preguei para vocês. Que os olhos são o quê? A lâmpada do corpo. Diga assim: meus olhos são a lâmpada do corpo. Porque o que domina os meus olhos, irmãos, domina o meu coração. Sim ou não? O que domina os meus olhos, domina o meu coração. Por isso que Jesus pega pesado quando ele diz que um homem que olhou para uma mulher e cobiçou ela, já adulterou com ela. Pesado, pesado. Alguém diz assim: mas eu só olhei. Mas a Bíblia diz, a cobiça, irmão, ela adoece a alma. Tem gente que é doente, sabe do quê? De querer o que é teu, de querer o que é dos outros. E essa é a segunda razão para você não andar ansioso. Não cobice o que não é teu. Provérbios 23, versículo 4 e 5 diz assim, as riquezas criam asas e voam. As riquezas voam, elas vêm e vão. Porque, irmãos, quando tudo o que enxergamos é dinheiro, tem gente que tudo o que enxerga é dinheiro.
não quer perder nada, não quer perder nunca. Sabe, um avarezo. Tem gente, irmão, que briga, ele briga por 1 centavo. O caixa diz para ele, mas não inventaram, senhor, a moeda de 1 centavo ainda, então me dá 5. Sabe, então quando tudo que a gente enxerga é dinheiro, status, né? Posição. Hoje a gente vive num mundo que as pessoas querem status, querem posição. É um mundo competitivo, irmão. É ou não é, irmão? E no nosso meio, infelizmente, não é diferente. Às vezes esse espírito entra, né? E quando tudo que nós enxergamos é dinheiro, tudo que a gente olha é status, posição, a nossa visão espiritual, ela vai ficando comprometida. Sabe qual é o homem mais difícil de comprar? Sabe qual é a pessoa mais difícil, pastor Ademir, de comprar ou de manipular? É aquela que não tem preço, que não se vende, que não se vislumbra. Sabe, não, agora vai ver isso, agora vai ganhar aquilo, agora vai fazer aquilo. Não, irmão, quando teus olhos não estão no dinheiro, só no status, na posição, a tua visão espiritual continua no reino. Você vai dizendo, Senhor, eu estou ficando rico, Senhor, eu estou comprando casa, Deus está me dando carro, Deus está me dando isso, casamento, família, Tu está me abençoando, mas os meus olhos não estão presos na terra, os meus olhos continuam presos no céu, naquilo que Tu tens para a minha vida. Para algumas pessoas o cristianismo, ele é 8 ou 80. Tem pessoas que ouvem uma mensagem, talvez até aqui, como eu já preguei, dizem, então quer dizer que eu não tenho que adquirir nada, quer dizer que eu não tenho que trabalhar, quer dizer que eu tenho que só orar, então eu vim para a igreja, ir nos cultos e a minha vida vai... Não é isso. É que quando meus olhos, irmãos, pode ver, responda para ti, quando nossos olhos estão presos nas coisas daqui, o nosso coração fica distante do céu. E a gente sabe justamente, irmão, quem está com o coração na glória, quem está com o olhar, né, nas coisas celestiais, que está trabalhando aqui, está ganhando aqui, está produzindo aqui, não está se tornando pesado para ninguém, está cuidando da sua família. E eu quero profetizar nesse domingo, bênçãos derramadas sobre a tua casa. Levante a tua mão assim, irmão, por esta palavra. Eu peço ao Senhor que Ele rasgue o céu sobre nós, que os teus celeiros sejam fartos, que tu tenha dinheiro para emprestar e não pedir emprestado, que tu tenha um lugar digno para morar, um carro digno para se locomover. Mas eu quero te alertar essa noite que mesmo assim o nosso coração tem que estar ligado nas coisas que são do alto. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Um dia perguntaram para mim, o senhor se emociona, se empolga. Agora eu até tirei o pé do acelerador, mas quando eu andava voando por esse mundo, pastor, o senhor fica feliz? Fico, claro que eu fico. Mas eu sempre disse, eu deposito todas essas honras, todas as conquistas, eu sempre pego elas, irmãos, e eu digo, Senhor, é tudo teu, é para ti, é para glorificar o teu nome. Então, meu irmão, segundo erro que nós não podemos cometer, a cobiça. Cuide daquilo que Deus te deu, cuide daquilo que é teu. Mas pastor, é pouquinho, cuide. Mas a minha casa é pequenininha, mas cuide. Mas o meu carro é simplesinho, cuide. Cuide daquilo que Deus te deu. Número 3, para nós correr. Se eu não terminar aqui, eu termino no outro domingo. Mais uma razão, irmãos, para nós não andar ansiosos. Versículo 24, o que diz aí? O que diz 24? Nenhum homem pode servir a 2 senhores. Porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que isso quer dizer, irmão? Não dá para servir 2 senhores. Como assim, pastor Leandro? Jesus foi claro. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Não dá para servir a Deus
e as coisas terrenas. Não dá. Eu posso ser rico, eu posso ter o que tiver, mas o meu Senhor continua sendo Ele. O meu Senhor é Deus. O meu Senhor é Ele. Porque, irmãos, a ansiedade nasce quando o dinheiro, ou os bens dessa terra, eles deixam de ser ferramentas e passam a ser nosso Senhor. Irmão, tudo que Deus te dá é ferramenta. O teu carro é ferramenta, tua casa é ferramenta, o dinheiro que tu ganha é ferramenta. Tudo que Deus te dá é ferramenta para te viver, administrar, Alguns viveram um pouco melhor, outros nem tanto, mas tudo que Deus nos dá é ferramenta. Mas quando as coisas daqui deixam de ser ferramentas e passam a ser Senhor, não, mas eu não posso mais agora ir na igreja domingo porque eu tenho esse compromisso. Eu tenho a minha TV de LED, tem jogo do Brasil. Deus falando aí. Eu tenho meu fogão a lenha, que eu não tinha, esse fogão lindo, novo, com essa chapa agora que nem de ferro, é vidro temperado, esquenta toda a casa. Acendi o fogão, já fui na EBD, acendi meu fogão. Olha Deus falando lá em casa, nem sei se tem fogão dele. Não, eu não vou de noite, o fogão está aceso, vai apagar. É melhor apagar o a lenha, mas o da alma está pegando fogo, Aí a gente diz assim, não, mas eu não sou rico. Quem está entendendo essa palavra? São coisas. Pelo amor de Deus, irmãos, domingo é dia de eu vir para a casa de Deus e começar a semana aqui com meus irmãos, olhando nos olhos um dos outros, chorando e dizendo, Senhor, eu sou grato por tudo que Tu me deu, mas eu estou aqui na Tua presença, porque o meu tesouro está no céu. Mas hoje as pessoas acabam servindo ao que têm, servindo aos seus bens. Tem pessoas que não assumem o seu chamado. Não. Irmão, um crente pode aqui de Santa Cruz, vou falar porque eu estou aqui. De repente, é um domingo, o marido e a esposa dizem assim, não vamos no culto hoje. Vamos pegar as crianças, vamos para o shopping lá de Lajeado. Vamos lá passear. Qualquer um dos senhores, das senhoras, talvez, fariam isso. Mas um pastor não faz. E não é porque ele ganha um salário, ele tem vários para fazer, não. Mas é porque ele tem um compromisso com o seu chamado. E quando tu tem compromisso com o teu chamado, tu entende que o teu chamado não é uma escala, não é porque tu está na agenda, porque o teu nome está num papel, não. É estar na casa de Deus, porque tu precisa retribuir um pouco a Ele por tudo aquilo que Ele fez. Então, irmãos, eu conheço gente que não descansa. A pessoa está sempre nada, sabe? E é assim, o servo de Deus não, ele descansa. Sabe? Ele descansa. Por quê? Porque ele sabe em quem ele crê, ele sabe quem o chamou, sabe? Às vezes eu fico, claro, a gente sabe, agora nós passamos por uma prova difícil e pediu oração, os irmãos pediram oração, e todo mundo pedindo oração, mas irmão, a gente precisa descansar no Senhor. Descansar. Lancei um pedido, pedi oração, a prova é grande, mas eu vou descansar no Senhor. Eu vou descansar. Agora, irmão, a pessoa que é escravo das riquezas, escravo desse mundo, ela não descansa. Ela vive numa ansiedade, ela vive numa loucura, numa fissura, sabe? Porque serve ao dinheiro, trabalha sem paz, trabalha sem alegria. Agora quem serve a Deus, ele trabalha com confiança. Ele sabe, e irmãos, eu já passei por situações dirigindo igreja, que na segunda-feira tinha que pagar 20 mil reais, e nós não tinha lá R$1 no caixa. E o tesoureiro, e aí pastor Leandro, e agora? Mas nós estava crescendo, estava construindo, estava avançando, e gente vindo, e o mais importante é isso, irmão, porque o valor eterno não é banco, não é prédio, não é gesso, o valor eterno são as almas, são as pessoas.
E aí, pastor, e agora? Era domingo de manhã na escola, amanhã, pastor, tem um compromisso. E eu dizia, não, irmão, tem culto hoje de noite. E o tesoureiro apavorado, mas pastor Leandro, mas e aí, pastor, como é que vai dar, irmão? Tem culto hoje de noite. Dá para nós fazer alguma coisa? Tem algum lugar aberto? Não tem. Tem como fazer alguma coisa? Não tem. Então, lança a tua ansiedade sobre o Senhor. A gente está fazendo loucura aqui? Não, não é loucura, foi um desafio. Então Deus vai cumprir no domingo de noite, irmão. Já contei isso para você. Cheguei no culto, tinha um velhinho sentado no segundo banco da igreja. Velhinho magricelinho, cabecinha branca, querido, servo de Deus, que eu nunca vi na minha vida. Aí eu cheguei, ele falava com uma voz um pouco trêmula, voz fraca. Ele falou, pastor, o senhor que é o pastor Leandro? Eu falei, sim, sou eu mesmo. Pois é, irmão, eu vim com a minha esposa, a gente tem um apartamento aqui, e a gente vem para passar o Natal aqui em Pelotas. Aí eu queria saber, irmão, se eu podia dar o dízimo aqui. Quando ele falou aquilo ali, tu sabe que dentro do crente pentecostal tem um bonequinho ali, tem uma expressão, né? Quando ele falou, poderia entregar o meu dízimo, que é dentro de mim, já começou. E eu bem pleno aqui, ó, bem, né? Bem alinhadinho. Mas por dentro assim, claro, amado. Fique à vontade. Aí o culto começou, desenrolou. Os irmãos foram lá, os coletores tiraram a oferta, né? Aí os irmãos contribuíram. Aí daqui a pouco veio um irmão que tirou a oferta lá, que contou com o tesoureiro. Veio o tesoureiro e falou, pastor Leandro, eu acho que deu um problema aí, eu acho que deu um erro aqui. Daí eu falei, o que houve? Não, é que colocaram um cheque aqui na oferta. Aqui. Aí, tu vê, né? O tesoureiro incrédulo, não é não é vocês, né? O tesoureiro veio para mim, é que acho que deu um problema aqui. Eu falei assim, colocaram um cheque. Eu falei assim, que problema nada, rapaz. Que problema nada, rapaz. Está assinado, está assinado. E eu falei, quanto é que é, irmão? Aí ele me mostrou assim, irmão, gente, 30 mil reais para descontar na segunda. Irmão, eu comecei a chorar. E a minha vontade era descer, pegar aquele velhinho no colo e jogar para cima, né? Nunca tinha visto na minha vida. Aquele homem sustentou praticamente a igreja de Pelotas durante toda a pandemia. Um desembargador, um homem do alto escalão, lá do Rio de Janeiro, veio sentar no segundo banco da igreja que eu dirigia, em plena pandemia, com meia dúzia de pessoas, mas eu lancei sobre ele a minha ansiedade, não sobre o velhinho, eu lancei sobre ele. Aleluia, eu não estou falando de fazer loucura, de ir lá e comprar o que tu não pode pagar, não, eu estou falando que quando a gente lança sobre ele, quando a gente sabe que Ele está no comando. Então, irmãos, a segunda questão, nós não podemos servir o dinheiro, servir as coisas desse mundo. Não, Deus quer te dar paz, Deus quer que tu trabalhe, Deus quer que tu seja fiel. Faça um propósito com o teu Deus essa noite. Vire a chave, dê um start na tua vida para os próximos meses desse ano ainda, porque o Espírito Santo está falando conosco. Não andeis ansiosos. Quarto lugar, irmãos, por que eu não devo andar ansioso? Versículo 25. Tenha paciência aí comigo um pouquinho. O que é que diz no 25? Por isso eu vos digo, não se preocupe com a vossa vida. Como assim, pastor? Irmão, Jesus pergunta aqui, não é a vida mais do que alimento, o corpo mais do que vestes? Sabe que hoje não, o diabo tenta convencer as pessoas. Ele tenta. Que a felicidade das pessoas depende de coisas externas. Sabia disso? Quem tem filho pequeno aí sabe disso. O teu filho pequeno não quer nem saber, irmão, se o tênis é da Nike, se a casa que ele mora tem energia solar, se ele anda num Toyota ou num Chevette. Não. Eles querem a tua presença. Eles querem construir memórias. Agora, Satanás é ardiloso, ele tenta convencer as pessoas de que a felicidade depende de coisas externas. Quando, na verdade,
A gente sabe, irmão, que vida abundante em Deus não é resultado de possuir mais. Andava em Porto Alegre ali, há uns 10 anos atrás, quando eu era pastor ainda em Porto Alegre, andava uma falácia, as pessoas pegaram uma frase: não, irmão, eu vou comprar um carro agora para envergonhar o inimigo. Eu vou construir uma casa para envergonhar o capeta. Um dia eu tive que pregar sobre isso, num culto de ensino. Eu falei: irmão, Satanás não está nem aí para aquilo que tu tem ou não tem. Não está nem aí. Quando Salomé dançou lá na frente, não é, do rei Herodes lá, e se reborqueou toda lá, como diz a Bíblia, toda sensual. Aí a mãe dela, o rei disse assim para ela: pede o que tu queres, eu te dou a metade do meu reino, metade do tesouro vai para ti, pede o que tu queres. O diabo não quer o dinheiro. O que a mãe dela disse? Dinheiro nada, filha, pede a cabeça do profeta João Batista. O diabo não quer dinheiro de ninguém, irmão. O diabo quer calar a nossa voz, quer calar a nossa adoração. Ele sabe que um crente apaixonado, ligado, obcecado pelas coisas desse mundo, ele não é um adorador, ele não vive na presença de Deus. E alguns às vezes têm, mas vivem uma vida miserável, vivem uma vida de opróbrio. Esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é Deus sim que enriquece, que abençoa, e a bênção do Senhor é recalcada e sem medida, mas não é um Deus que escraviza as pessoas. O diabo quer calar a nossa voz, ele não quer o nosso dinheiro, e ele tenta convencer as pessoas de que felicidade depende de coisas externas. E eu conheço pessoas, irmãos, e é possível ter muito e viver vazio. Vá em Santa Cruz, ande por essa cidade de pessoas abençoadas, milionários, ricos, mas eles estão aí chorando, porque eles querem o que às vezes a gente tem aqui, irmão, em abundância, uma vida abundante, uma vida de paz. Alguém diz: não, isso é utopia, não, o dinheiro, irmão, o dinheiro é importante, é sim, sem dinheiro não se faz nada, sem dinheiro esse som não estaria ligado, o teclado não estaria tocando, tudo aqui é dinheiro, mas a gente não pode ser dominado pelas coisas desse mundo. Diga assim: a minha qualidade de vida, diga essa noite, já estou encerrando, diga: a minha qualidade de vida não é medida por aquilo que eu possuo, mas por quem eu possuo. E você possui a presença do Eterno. Quem pode levantar a sua mão essa noite? Ei, feche os seus olhos por 30 segundos. Levante a sua mão direita. O Espírito Santo me dá uma palavra essa noite para a vida de alguém aqui. O mais importante é você estar na presença dEle. O mais importante é você acumular diante dEle um depósito, para que naquele dia Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que foi constituído desde a fundação do mundo. Pastor Leandro, por que eu não posso ser ansioso? Vamos continuando aqui rápido. Porque Deus é quem supre as minhas necessidades. Deus é quem supre a tua necessidade. E qual é a nossa maior necessidade? Não é o dinheiro. A nossa maior necessidade é paz na alma. É paz na alma. Muitas vezes a ansiedade surge, irmão, porque a gente quer resolver tudo sozinho, não é assim? A gente quer resolver, não, deixa que eu resolvo. A gente não acredita plenamente que Deus cuida de nós. E quem não confia em Deus vive correndo atrás, né? Vive, se rebenta e vai, e aí Deus dá a semente para ele em vez de semear, ele come toda a semente. Aí vai lá e continua, e vai, sabe? Tenta resolver tudo sozinho. Mas quem confia no Senhor aprende a descansar. Olhe para mim, ele para. Ele diz: Senhor, eu errei contigo. Eu não estou bem. Mas ele para.
Ele para e ele descansa no Senhor. Porque, irmãos, essa é a realidade. Porque toda a ansiedade vai crescendo quando a nossa confiança diminui. É assim ou não é? Quando tu tem uma situação que tu acredita que aquilo ali, não, vai dar certo, não, vai dar tudo certo, tu está tranquilo. Mas quando tu começa, ter dúvida, não ter segurança, a tua ansiedade vai aumentando. Mas eu acho que não vai dar. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que Deus não vai fazer. Você crê que essa noite Deus pode fazer milagres aqui? Quem crê? Indo para o final. Por que eu não devo andar ansioso? Porque a gente tem valor para Deus. Gente, tu tem um valor para Deus. Tu tem valor. Eu tenho valor para Ele. Não, a gente não é o qualquer, irmãos. Olha que ele diz assim, ele aponta para os pássaros, as aves do céu, os lírios do campo. E o que ele diz? Gente, se Deus cuida deles, pastor Ademir, quanto mais de nós. Deus não cuidou de ti, pastor Ademir, até aqui? Deus não cuidou do senhor, pastor Luiz? Chegando aqui o pastor Luiz já, na melhor idade, Deus cuidou dele. Deus não cuida de ti? Cuida ou não cuida? Ele cuida de nós, irmãos. Ele cuida de nós. Por quê? Porque a gente tem um valor. Nós temos um valor. E a pergunta de Jesus é essa. Olha a pergunta de Jesus. Vocês não valem muito mais do que os pássaros e os lírios do campo? Vale ou não vale, irmão? Eu nem vou entrar aqui na questão dos pets. Porque eu não sou contra. A gente também tem, já teve, agora está com a Stephanie. Não. Você acha que você vale menos do que os animais? Do que os pássaros, as aves do campo? A pergunta de Jesus, ela é categórica, Qual foi a pergunta? Jesus perguntou: vocês não valem mais do que os pássaros? Do que as aves? Irmão, tu vale muito para Ele. Tu vale demais para Ele. Você sabe aquele versículo diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Quando a gente interpreta aquele versículo, a gente entende que para Ele, preciosa não é que Ele fica feliz quando um crente morre. Não. Preciosa, do original, quer dizer, custa muito. Custa muito, diz o Senhor, para mim quando morre um santo. Porque José, quando morre um santo, é uma voz a menos que clama, é uma Bíblia aberta a menos, é um adorador a menos, é um profeta a menos. Então é preciosa porque custa muito, e Ele deu o seu sangue por nós. Você tem valor para Deus. Por que será que as pessoas não conseguem compreender que elas têm valor? Você não é um número, tu não é um acidente, você é alvo do cuidado de Deus. Meu Deus do céu, se Ele cuida dos pássaros, quanto mais vai cuidar dos seus filhos. E encerrando, por que eu não devo estar ansioso? Porque a ansiedade não resolve nada, irmão. Resolve alguma coisa a ansiedade? Pergunta aí para o teu irmão, resolve? Não resolve. Quer ver? Eu não gosto, pastor Ademir, quando alguém me traz um problema, sabe, ali na 11 horas da noite, por exemplo, irmão Jean. Alguém me traz uma situação às 23 horas. Às vezes André recebe mensagem: amor, fulano ligou aqui, irmão mandou uma mensagem. Aí eu vou olhar 11 horas, quase meia-noite. Irmão, eu não tenho para quem ligar. Não tem nada aberto. Eu não tenho o que fazer. Pastor Ademir, e não é caso de vida ou morte, é uma situação. Para que eu vou ficar ansioso, irmão, se tu não tem o que fazer naquele momento? O que tem que fazer? Deixa para amanhã de manhã. Mas vamos orar aqui, vamos confiar no Senhor. Não tem o que tu fazer. E tem muitas pessoas que, irmão, a ansiedade não resolve de nada, essa é a verdade. Foi Jesus que disse: qual de vós, por estar ansioso,
pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Quem entendeu isso aqui? Ele está dizendo assim, ó, tchê, se tu ficar ansioso, tu nem vai crescer mais, a tua estatura vai continuar mesmo. Já pensou se tu crescesse 1 centímetro por cada ansiedade que tu tem, por cada preocupação? Irmão, a ansiedade não resolve nada, não aumenta a vida, não resolve os teus problemas, não produz soluções. Vai anotando aí, a ansiedade, irmãos, ela apenas faz o quê? Ela rouba a nossa energia, rouba a nossa paz, e a gente fica antecipando, não, mas conta-se uma história de um homem que estava viajando no interior, lá no meio do mato, e ele ia num carrinho antigo, assim, velhinho, e aí furou um pneu do carro. E ele para na escuridão, tudo escuro, e ele desce do carro, abriu o porta-malas, cadê a ferramenta ali, o macaco ali para levantar a roda? Não tinha. Aquele homem olhou assim, a uns 5 quilômetros, aquela luzinha acesa, e ele disse, eu vou lá ter que ir lá pedir o macaco. Mas e agora? Eu vou chegar lá, olha que horas são. Eu vou acordar as pessoas, esse homem já vai acontecer. E ele foi indo, caminhando. Eu vou chegar lá e o homem vai acordar, já vai me xingar, vai dizer, como é que tu não tem macaco? Como é que tu anda nesse interior sem equipamento do teu carro? E foi caminhando, e cada vez a luz se aproximava mais. E aí eu vou chegar lá, eu vou acordar ele, talvez tenha filho. E meu Deus, e foi. E chegou lá e bateu na porta. E quando o senhor abriu a porta, pois não, companheiro. Ele falou assim, aqui ó, eu não quero mais saber desse macaco. Eu não quero mais nada. O homem disse assim, como assim, senhor? Porque ele já vinha antecipando no caminho. Ele vinha, vinha xingando, vinha ansioso, vinha. Quando eu era criança, foi um circo na nossa cidade, todo mundo crente. Daí não podia ir, que era pecado, que o inimigo pegava as crianças aqui no circo. Mas foi assim que a gente se criou. Ninguém podia ir, e eu naquela ansiedade, uma criança, eu quero ir no circo, vai ter circo. Aí alguém prometeu, não, sábado nós vamos te levar, tu vai. Eu nem dormi, irmão, não dormi na quinta, não dormi na sexta. Chegou no dia de ir no circo, cheguei lá, parecia criança, começou os troços horríveis, assim, que eu nunca vi na minha vida. Sabe aquele circo que anda nas cidadezinhas do interior, para lá e para cá? Aqueles leão desnutridos, assim. Cheguei lá no circo, só entrei quando começou o tal do espetáculo, dormi. Tanta ansiedade para ir no show e dormir. E não é assim, irmão. A gente cria, na nossa cabeça, ansiedade, expectativa. A gente, não, porque eu vou lá, e aí quando vê, cria toda aquela ansiedade, aquela coisa, chega lá. E às vezes, irmão, anote isso, estou na última aqui. A ansiedade não muda o futuro. Sabia? Não muda o teu futuro. Ela estraga o teu presente. Tem muito crente que não está vivendo agora, porque está se preocupando com amanhã, com depois de amanhã. Não, nós ouvimos uma palavra ali, Gerson, dos casais ali, do pastor Mauro, ensina-me a contar os meus dias. Tem homem ansioso, ele nem lembra, às vezes, da mulher que está dentro de casa com ele, porque ele está tão ansioso que ele está cego. Ele está, amanhã. Irmão, nota ali, tem uma criatura ali, a mulher também. Não nota o filho, o tempo vai passando. E eu encerro, por que a gente não deve estar ansioso? 8ª coisa que eu paro. 8º item. Porque a ansiedade enfraquece a fé. Enfraquece ou não enfraquece? Fique de pé. A ansiedade enfraquece a fé. Enfraquece ou não? Sim ou não? Enfraquece a fé. Verso 30. Último versículo que eu leio. Portanto, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, Ele não vai vestir vocês, homens de pequena fé. Tem gente que está sem fé aqui porque está ansioso. Não crê. É fácil? Não é fácil. Quem vive ansioso tem dificuldade de descansar nas promessas de Deus.
Um dia eu estava vivendo um turbilhão, irmão, turbilhão, e problema e situação, e eu fui numa reunião, um pastor disse só uma palavra para mim assim, parece que me deu um tapa no pé da orelha assim, que eu voltei para o lugar. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é um martelo, né? E às vezes ela dá uma marretada. E eu apavorado, um pastor, entre tantas palavras que me falou, só me disse assim, ó: Deus te colocou lá e tu está investido de autoridade. Eu peguei aquela palavra. Eu tenho autoridade. Às vezes tu não tem noção daquilo que Deus já te deu e tu está ansioso, está preocupado. Meu Deus, e amanhã? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? O salmista disse assim, ó: eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. E eu estou pregando para pessoas justas aqui. Estou pregando porque a fé diz o quê? A fé diz Deus proverá. A ansiedade diz o quê? E se Ele não prover? Olha aqui. A fé diz assim, José: Deus proverá para ti. Mas a tua ansiedade diz: tá, e se Ele não prover? E a gente tem que cantar aquele hino, né? Eu orei pelo meu neto até o fim. Orei pelo Oliver até o fim. Mas a minha vida, e eles, a família aqui pode confirmar, eu sempre coloquei a minha ansiedade no Senhor. Dói muito. Chora bastante. Mas eu sempre coloquei a minha ansiedade no Senhor. E cantei aqui antes e cantei depois. Se Deus fizer, Ele é Deus. Essa noite Deus te trouxe aqui para falar contigo. Eu sei que o horário passou um pouquinho, mas não adianta, irmão. Não tem como não falar 50 minutos, no mínimo, eu tenho que falar. Não se desenvolve uma pregação em menos de 45, 50 minutos, que é o tempo que eu estou usando. Eu fiz anúncios, falei. Então eu preciso te segurar aqui para orar por ti agora. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, é o que Deus está falando. Interessante, né? Ele não manda buscar as bênçãos primeiro. Tu vê, primeiro tu ora, depois tu trabalha. Primeiro tu ora, depois tu toma a decisão. Primeiro tu ora, depois tu vai à luta. Está entendendo por que a gente tem que começar o domingo na casa de Deus? Porque a gente sai daqui já na oração, na palavra, na fé. Oh, aleluia. Eu quero orar por alguém aqui essa noite. Se tu pode resolver um problema amanhã, faz algo hoje. Se tu pode resolver, olhe bem para mim, irmão, bem na bolita do meu olho aqui. Se tu pode resolver um problema de amanhã, resolve. Faz alguma coisa, certo? Vou fazer. Daqui a pouco a tua esposa: amor, tem que fazer tem um problema amanhã. Se eu posso fazer alguma coisa hoje, eu vou fazer. Agora, se eu não posso fazer, eu vou te dar um conselho: não sofra antecipadamente. Não amplie a tua perspectiva, a tua preocupação. Irmão, não vale a pena perder uma noite de sono por algo que só pode ser resolvido no dia seguinte. Dobra o teu joelho antes de dormir e diz: Senhor, a bomba é gigante amanhã. Eu não tenho como fazer nada hoje, mas em paz deitarei e dormirei. Porque o Senhor cuida de mim, e amanhã, quando tu levantar, quem sabe esse problema já estará resolvido. Quem sabe essa situação será menor do que aquilo que você pensa. E é a palavra de Deus para nós hoje. Tem alguém aqui que quer colocar o seu problema diante do Senhor? Lançar essa noite: pastor, eu vou lançar tudo aqui sobre ele, a minha ansiedade, minha preocupação, meus questionamentos. Sai do seu lugar e venha. Eu quero orar contigo. Eu sei que Deus está falando aqui. Deus está falando: não carregue hoje um problema que pertence para amanhã. Não carregue.
Aleluia, aleluia. Eu era criança, eu estava aprendendo a tocar violão na igreja, Ademir. Estava aprendendo umas notinhas. E os irmãos cantavam: se você tem um problema e não pode resolver, não fique neste dilema, Deus pode tudo fazer. Se for doença ou fome, falta de algo em teu lar, se já não tem uma... E o coro diz assim, ó: Deus resolve os teus problemas. Venha, Deus resolve, venha, os seus problemas na terra, no mar e no céu. Nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve. Oh, aleluia. Aleluia, incline a sua cabeça, nós vamos orar por você. Ainda dá tempo, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui receber essa palavra de oração, venha. Querido Deus, nós estamos na tua casa de adoração, de louvor. Ah, Senhor, eu sei que muitas pessoas estão dependentes, depressivas, ansiosas, estressadas. Oh, Senhor, estão hoje, Senhor, escravas, dependentes de remédios psicotrópicos, tantos outros, Senhor, para dormir, para viver a vida. Mas a tua palavra fala conosco hoje: não andeis ansiosos. Lança sobre ele, diz o Senhor, lança sobre ele. Pastor Leandro, eu estou numa situação de problemas insolúveis, difíceis, mas Deus está dizendo hoje: coloque na mão dele, deixe tudo nas mãos dele. Senhor, eu oro para aqueles que estão em casa nesse momento. Porque o relógio está correndo, o tempo está passando, e as pessoas estão perdendo o seu tempo com coisas dessa vida, aprisionadas neste mundo, Senhor, em coisas terrenas, gastando a sua energia, a sua saúde, adquirindo doenças. Mas que essa noite nós possamos entender que temos que viver, trabalhar, não se tornar pesado a ninguém, mas temos que acumular tesouros no céu, no céu. Por isso abençoamos os teus filhos agora e declaramos sobre eles a bênção e a graça e a libertação de toda ansiedade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.